vou mostrar como implementar a feature toggle com o pacote da Microsoft, tá? Numa aplicação ASP.NET Core. Então, vamos achar aqui a ASP.NET Core Web App. Vamos colocar aqui, pode ser aqui mesmo. Isso aqui eu nem vou disponibilizar porque é meio que uma aplicação do tutorial da Microsoft, tá? Se vocês forem lá, vocês vão ver que é bem tranquilo. Depois eu posso até mostrar alguns termos aqui da documentação para mostrar alguns detalhes que vocês podem ir testando. É uma aplicação ASP.NET Core MVC, tá? Então, nós temos aqui os nossos controllers, né, as models, as views, né, tem o nosso arquivo de configuração, que é o app.settings.json, nosso startup aqui também. O que a gente vai tratar aqui como uma feature, tá? A gente não vai implementar, obviamente, uma feature gigantesca lá, né? Não faz nem sentido fazer isso numa demo. Então, nós vamos tratar um detalhe da tela como se fosse uma feature. Então, por exemplo, deixa eu rodar isso aqui. Eu mostro na tela e a gente pode comentar sobre, tá? Então, nós temos a nossa página aqui, né, conhecida, né, do template padrão. Então, nós temos Home Privacy aqui, né, por exemplo. Então, vamos tratar que Privacy seja uma funcionalidade diferente. É um novo módulo ou é alguma coisa assim, tá? Então, vou mostrar como que se faz isso, por exemplo, em termos de tirar o acesso visual apenas na view, ou tirar o acesso direto no controller, enfim. Primeira coisa para trabalhar com o pacote da Microsoft é instalar o pacote, né? Então, nós temos um pacote aqui chamado Microsoft Feature Management.ASP.NET Core. Eu vou entrar aqui no Get. Nós vamos procurar aqui por esse pacote aqui. Então, tá vendo? É esse aqui, ó. Microsoft Feature Management.ASP.NET Core. Vamos instalar. Instalou, beleza. Como que a gente trabalha, então, agora para adicionar essa parte de Feature Management no ASP.NET Core? A gente trabalha com o nosso startup, né? Então, para que as coisas funcionem, a gente precisa trabalhar tanto adicionando elas aqui no Configure Services, tanto falando que a gente quer usar elas aqui em algum momento. Para a Feature Flag, eu não preciso nem adicionar ela no pipeline aqui, porque é somente quando a gente for falar de Azure, tá? Então, simplesmente o que eu vou fazer? Serve. Deixa eu dar um zoom, né? Senão não rola, né? Então, aqui no Configure Services, né? Então, services. Add Feature Management. E eu tenho que dar um import aqui no Using, tá? E é basicamente isso, tá? De configuração aqui no Startup. Aí tem um detalhe. Você lembra que a gente falou de armazenamento, né, de features, de feature flags? Onde a gente vai armazenar isso? Com o pacote da Microsoft, a gente consegue trabalhar com armazenamento dessas features em arquivo de configuração da aplicação, que, para quem já conhece a ASP.NET, é o nosso app.settings.json e as variantes dele. Consigo também trabalhar com outras formas? Sim, com Azure App Configuration, que eu vou mostrar depois. Consigo trabalhar com banco de dados? Até onde eu sei, não. Não sei se tem algum pacote com métodos de extensão que dão suporte a armazenar isso em banco de dados, mas até então eu não sei, tá? Então, vamos usar no arquivo aqui. Beleza, quero colocar aqui as minhas feature flags no App Settings de desenvolvimento. Então vai funcionar só quando eu estiver em desenvolvimento, correto? Vou colocar no App Settings global, que daí se ninguém sobrescrever vai funcionar. Também posso. Vou criar outros tipos de App Settings de outros ambientes, enfim, mesma coisa, né? Então, onde eu vou colocar aqui depende do ambiente que você vai rodar. Vou colocar aqui no compartilhado e vou colocar uma seção aqui chamada Feature Management. Por padrão, eu tenho que chamar dessa forma aqui. Mas se você não quiser chamar dessa forma, como que você faz?
você chama da forma como você quer. My Feature Management, por exemplo. Só que aí você precisa fazer uma configuração a mais, tá? Porque ele entende como um comportamento padrão você chamar dessa forma. Se você quiser chamar de outra forma, você vai ter que ir lá no Startup, tá? E você vai precisar colocar aqui dentro um detalhe. Você vê o construtor, ele te dá a opção aqui de passar um configuration, né? Então, vamos lá, configuration, a gente vai pegar aqui de cima. Vamos fazer um ponto get section. Como que era o nome? Basicamente isso, porque daí você está informando qual é a seção que não é a padrão, que você está definindo as suas feature flags, ok? Mas no nosso caso vamos deixar padrão, só queria explicar que tem como não se alternar no caso, né? E aí a gente pode criar aqui a nossa primeira feature flag. Então vou colocar o nome de feature privacy, que é aquele detalhe que a gente vai mostrar lá. Basicamente o que é? Vou deixar habilitado ou desabilitado. Então vou deixar como false aqui, por exemplo. Beleza? Ok. Agora eu quero ir lá no menu. Eu já configurei aqui, a pessoa que quiser habilitar ou desabilitar, ela vai vir aqui e vai trocar isso. Já configurei no Startup. E agora eu quero configurar lá na tela, no nosso layout aqui. Achar onde está aquele menu Privacy. E eu quero exibir ele na tela ou não exibir baseado na feature. Beleza? Então tá vendo que aqui nós estamos dentro da view, né? A gente está trabalhando com Razor, né? Para que funcione, a gente vai ter que utilizar uma tag helper aqui. Qual que é a tag helper que a gente utiliza quando a gente vai trabalhar com views? A gente faz feature, coloca um atributo aqui name e coloca o nome da nossa feature, que é essa aqui. Vamos fechar aqui, beleza. Vamos deixar esse item dessa lista, né, que é o menu, dentro dessa feature name, feature privacy. Ou seja, só quando tiver habilitado isso aqui, que esse trecho de código vai ser exibido. Aqui nós temos algumas outras propriedades. Por exemplo, a possibilidade de negar. Então a gente pode negar. Então simplesmente a gente está falando, quando o feature privacy não tiver ativo, vai aparecer. Só estou alterando, né, fazendo um note nessa condição. E aí a gente pode fazer o seguinte também. Vamos supor que nós tivéssemos outra feature flag aqui. Óbvio que é redundante nesse caso, mas estou falando se é para mostrar a parte de privacy ou não, né? Outra feature flag. E eu só quero mostrar esse trecho de código aqui interno se as minhas duas feature flags estiverem habilitadas. Como que eu faço isso? Aqui eu consigo colocar uma vírgula, colocar o show privacy, por exemplo. Só que aqui eu tenho que colocar um negócio, né? Aqui eu tenho mais uma propriedade para refinar um pouquinho essa minha condição. Eu estou falando se eu quero, por exemplo, olha, requirement all. Apenas se os dois forem verdadeiros que eu vou mostrar. Então, esse all funciona como um end, né? Quando esse e esse estiverem ativos, eu mostro. Quando eu quiser um OR entre eles, o que eu faço? Coloco um N aqui. Então, quando esse for ativo ou quando esse for ativo, quando qualquer um for ativo, ele vai mostrar. Então, essas são as variações aqui. Vamos voltar ao exemplo anterior. Beleza. Só que para funcionar aqui no Razor tem mais um detalhe. Lembra que eu falei que isso aqui é uma tag helper? Então, para funcionar eu tenho que adicionar isso aqui no ViewImports. Tá? Então, ViewImports. Aqui ele já sabe trabalhar com tag helper do Microsoft ASP.NET Core MVC Tag Helpers. Só que esse é um outro pacote que a gente está trabalhando. Então eu tenho que colocar um Tag Helper do Microsoft Feature Management ASP.NET Core. Nesse momento ele entende a Feature Flag. Está vendo que mudou de cor aqui, inclusive?
Inclusive ele traz aqui um IntelliSense para mim, ó, negate, ó. Tá vendo? Requirement, tá aqui também. Então já fica mais fácil de trabalhar. Assim como aqui em outras partes do Razor ele está usando tag helpers, só que daí é do próprio MVC, né? Então é mais ou menos isso aqui. Beleza? Então vamos salvar isso aqui. E aí vamos ver se funciona. Lembrando que tá como false aqui, né? Pra você ver que foram duas configuraçõezinhas no máximo. Abriu aqui, né? Cadê o nosso privacy? Não existe mais, né? Então se eu der um F12 aqui, vamos tentar achar ele aqui. Tem só o nosso home aqui. Beleza? Só que qual que é o mais legal aqui, pessoal? Beleza, agora em tempo de execução decidiram que eu quero ter isso, né? Agora eu quero colocar para true aqui, né? True. Salvei. Vem aqui, F5. Apareceu. Ele está funcionando em tempo de execução, né? Então a gente tem uma abordagem aí funcionando em tempo de execução. E aqui consigo entrar no controller do Home Privacy, beleza? Só que agora eu vou fazer o seguinte. False. Vou eliminar isso aqui. 5. Beleza, o usuário não consegue mais. Só que se o usuário descobrir aqui Home Privacy, será que ele entra? Entra. Porque ele descobriu a rota aqui. Putz, e agora como que eu faço, né? Como que eu limito isso? Aí você tem outras facilidades aqui do pacote do ASP.NET Core, aqui do Feature Management, que deixam você começar a bloquear áreas, né, do teu sistema. Então conseguimos manipular a view e agora a gente vai trabalhar com bloquear o nosso controller. Então a gente vem aqui nos controllers. A gente poderia muito bem bloquear o controller inteiro, mas nesse caso a gente quer bloquear apenas a action do privacy, correto? Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai colocar uma data annotation chamado feature, feature gate. Vamos importar aqui. Vamos colocar aqui, vamos ver o que ele nos pede, né? Um array de objetos, um array de strings. Então poderia, né, fazer aqui o seguinte. Vamos lá, pegar aqui o nosso feature privacy. Isso, beleza? Vamos rodar agora. Ok, está false lá, né? Então vamos colocar aqui o home privacy e 404. Por quê? Porque está sendo protegido por aquele feature gate, né? Então é uma segurança para nós. Mas claro que uma boa prática de código você não ficar colocando strings e números mágicos no seu código. Porque no momento que você alterar uma feature flag, o nome dela, você vai ter que vir aqui em todos os lugares do seu código e alterar também. Como que você resolve isso, né? Para quem acompanhou a live sobre, acho que foi a live sobre code smells, tá? A gente tem que evitar números mágicos e strings jogadas dessa forma. Qual seria a abordagem que a gente utiliza para não fazer isso? Tá? Você poderia criar aqui, por exemplo, uma classe. Claro, poderia criar uma pasta e daí dentro dessa pasta uma outra classe. Armazenar aí esse conjunto, né? Esse nome das suas feature flags. Ah, André, mas eu estou repetindo o código. Ó, acredite em mim, se você utilizar isso em vários lugares, você cria um ponto só de mudança. Então, você vai concentrar tudo aqui as mudanças dessa string e nos seus controllers você sempre vai usar o teu feature flags.feature privacy, certo? Quando isso aqui alterar, você vem aqui, altera, se quiser alterar o nome aqui inteiro, você altera aqui pelo Visual Studio e tal. E altera a tua string, sem ter que fazer um refactor aí do projeto inteiro. Você poderia muito bem também criar um enum, né? Se você quiser manter o mesmo nome, criar um enum, só que aqui a diferença é que você
ia ter que usar um name of, alguma coisa assim com o enum. Mas nesse ponto aqui fica bem elegante, fica legal. Como eu falei, poderia colocar esse feature gate aqui em cima do controller. Aí qualquer action dentro desse controller não iria dar 404 se minha feature flag tivesse desabilitada. Tem um detalhe que a gente consegue customizar um pouquinho mais essa feature flag aqui. Qual que é esse detalhe? Que inclusive está na documentação também. É utilizar filtros, tá? O que seriam esses filtros? Os filtros, eles são para você refinar e poder especificar um pouquinho mais essa feature flag. Então, o que a gente consegue fazer com filtros? Consigo especificar um pouquinho mais essa feature flag, de modo que eu consiga, por exemplo, deixa eu copiar um filtro aqui, tornar ele isso aqui. Olha só, coloquei dentro do feature privacy que ele vai ser habilitado por. Aqui dentro tem um filtro. Qual que é o nome do filtro? Percentage, né? Parâmetros, valor 50. O que significa isso? Que eu vou ter 50% de chances de ter isso habilitado ou não. Para que isso funciona? Para você fazer um teste aí aleatório, por exemplo, na sua um experimento que você quer que apenas 50% das requests apareçam aquela funcionalidade ou não. Só que para isso precisa instalar um pacote aqui, que é o pacote de filtros. Talvez eu não precise instalar um pacote. Vamos tentar ver aqui se funciona. Se não funcionar, a gente instala. Percentage filter. Ah, não precisa, já está no pacote. Beleza. Então, Add Feature Filter. Lá no nosso startup, a gente coloca o Add Feature Management e fala que a gente quer um filtro adicional. Então, aqui a gente pode ir concatenando vários filtros, tá? Então, Add Filter, Percentage Filter. A gente salva e agora a gente pode utilizar isso aqui. Beleza? Em tese, o que vai acontecer agora? Às vezes vai aparecer, às vezes não vai aparecer, dependendo, 50% de chances. Tem outros tipos de filtro que vocês podem explorar na doc, tá? Mas agora apareceu. Atualizei a página, apareceu, desapareceu. Vamos ver se quando eu clicar eu vou dar sorte dos 50%. Não. 5, apareceu, tá vendo? Então, um teste experimental aí.